9, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Júlio Nascimento. 11h33. Alô, Bandeirantes, grande abraço pra você, sintonizado em AM 1170 em Campinas, AM 1270 em Ribeirão Preto, você nas plataformas digitais, acompanhando YouTube, Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. Vamos juntos até 12h30, atualizando informações sobre o time do seu coração. E trazemos o primeiro destaque da equipe do Guarani, que entra em campo nesta sexta-feira, joga contra o Brasil de Pelotas. Um abraço pra você, Marquinhos. Novamente um abraço pra você também, viu, Júlio? Guarani, jogo contra o Brasil às 7 da noite no estádio Brinco de Ouro. Técnico Daniel Paulista ainda não confirmou o time. Diogo Matheus poderá ser a novidade na lateral direita, recuperado de contusão. Sobre o Rodrigo Andrade, notícia que foi falada ontem no microfone da Rádio Bandeirantes, o jogador, a informação, o Guarani não confirma, mas existe um papo de que o Rodrigo poderia deixar a equipe do Guarani. Por outro lado, tem uma linha que diz que Rodrigo Andrade está vetado pelo departamento médico. Vamos apurar. Alan Victor deverá ser o substituto de Matheus Souza. E Lucão do Break, embora o jogador tenha colocado nas redes sociais uma foto na sua residência, aquela coisa toda, no último momento o atleta deve ser o titular da equipe do Guarani. O Júlio Nascimento joga em todas as posições do Bugre esta noite, viu, Júlio? E agora chegando com destaque da Ponte Preta, repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando nossa área. A diretoria, a partir de ontem à noite, começou a quitar parte dos salários que estavam atrasados aos atletas da Ponte Preta. A informação é que até a semana que vem, todos os direitos de imagem e salários que estão em aberto devem ser quitados por parte da diretoria. Hoje cedo teve trabalho no CT do Jardim Olina. Ryan deve ser a única novidade no time titular do duelo contra o Botafogo domingo no Rio de Janeiro. O destaque da opinião da Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado. Abraço pra você, CH. Tudo bem, Júlio? Bom dia a todos. Jogos Olímpicos, manhã maravilhosa. Seleção brasileira de vôlei feminino faz 3-0 na Coreia e vai para a final do vôlei feminino contra os Estados Unidos. Teve história de doping, meu Deus do céu. Zé Roberto tá se virando nos 30, mas o time dele fez 3-0 na Coreia numa semifinal de Jogos Olímpicos e vai fazer a final contra o fortíssimo Estados Unidos. Este sim será um jogo que é metal esfregando em metal. Você pode mandar sua participação para o nosso WhatsApp, fique à vontade, 97102-1493. 97102-1493, esse é o nosso WhatsApp que está à sua disposição. Trabalhos técnicos aqui na Bandeirantes de Leandro Renato, Lucas Fernando, coordenação técnica de Gil Kleber, produção, apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com o Antônio Lupe, Marcos Luiz, comentários de Carlos Henrique, o bate pesado. Comando de esportes da Rádio Bandeirantes é de Carlos Batista, direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Voos Rubens, sem dificuldades nesse momento, o motorista faz um bom caminho pela Engenheiro Francisco de Paula Souza, Avenida da Saudade, também Rua Abolição. Agora o drive-thru do Mac é drive tudo, então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo, passa no drive do Mac.
é matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá tomar um cafezinho com o pessoal e aí você vai ficar sabendo de todos os detalhes. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Bandeirantes, é hora do Bugre da Band. Pois é, vamos com o Marcos Luiz para explicar melhor essa história aí de vários ous na escalação do Guarani. Muitas dúvidas, algumas informações que deixam o torcedor um pouco preocupado com o futuro do time. Pois não, Marquinhos? Legal, Júlio. Um abraço novamente para você e para o amigo da Rádio Bandeirantes, né? Começando ali pela primeira linha. A informação é que o Diogo Matheus está recuperado. E aí o Diogo Matheus deve participar do jogo como titular no lugar do Pablo, sem nenhum problema. Na segunda linha, aí que é a questão. Porque o Rodrigo Andrade, eu tenho certeza que não vai para o jogo. Isso eu posso te afirmar. Agora, ontem, a informação que me foi passada é que o jogador poderia ser negociado. Por outro lado, uma outra informação é que o jogador está vetado pelo departamento médico. Certo mesmo é que não vai para o jogo. Aí o Índio deve ser o escolhido pelo técnico Daniel Paulista. Sem poder contar com o Regis, o Andrigo está confirmado aí como titular. E daqui a pouco a gente pode ouvi-lo novamente se você entender que é bom para o ouvinte da Rádio Bandeirantes e para o torcedor do Guarani. Então vai o Andrigo, aí sem nenhum problema. No ataque, Júlio Nascimento, o Matheus Souza é um atleta que vem recebendo aí fortes críticas. Não somente por parte da imprensa, mas o torcedor está irritadíssimo com o futebol do Matheus Souza. E cresce muito a possibilidade do Alan Victor ser o titular. Sobre o Lucão do Break, ontem também trouxemos a informação que o jogador poderia desfalcar a equipe do Guarani. No destaque final, mais ou menos, né? Foi o nosso último destaque em relação ao Lucão do Break. Ele até, por volta das 7 da noite, 10 para as 7, colocou nas redes sociais uma foto dele com seu animalzinho de estimação, dizendo que ali era o seu descanso, essa coisa toda, e aí aumentou muito, né, a possibilidade dele desfalcar a equipe do Guarani. Mas, por outro lado, ele teria confidenciado a um amigo, e esse amigo acabou me dando também um toque, que o Lucão do Break vai para o jogo. Então, Júlio, diante de todas essas informações, eu vou arriscar um time, tá? Não é ainda a informação, é só um palpitômetro do time que vai estar em campo. Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, meio campo com Bruno Silva, Índio e Andrigo, Bruno Sávio, Lucão do Break e Alan Victor. Mas vamos aguardar estas situações aí, principalmente no ataque do Guarani, né, Júlio? Pois é, o CH. Acho que deu para explicar direitinho, né? Sim, são muitas dúvidas e especulações, né, CH? Aí todo o nosso cuidado em comentar esses fatos, mas o que parece evidente é que teremos hoje um Guarani mais modificado daquele que estávamos esperando, CH. Tudo que o Marquinho trouxe aí de informação são informações aí absolutamente preocupantes, no meu modo de enxergar. Por exemplo, se começar um jogo em casa com o Índio, com um time... O Brasil de Pelotas vive um momento de muita instabilidade e aí vai ter dificuldade. A afluência do jogo, não sei como é que pode ser. Aliás, o santo do Índio é forte, cara. O santo desse cara é um negócio impressionante.
toda hora acontece, ele tá no bolo. Toda hora acontece, ele tá no bolo. Bom, tomara que ele faça uma boa partida, mas que o santo dele é forte, é. Então, na frente, veja só, todas essas... Se o Lucão não jogar, né, vamos imaginar que ele não jogue por algum problema físico, que não seja opção técnica. Cresce a possibilidade do Matheus continuar no time. Ou a entrada do Maxwell, né, CH? Acabou de chegar, né, Marquinhos? Sei. Não sei. Estava jogando e a informação... Só para dar subsídios a você, estava jogando e a informação é que treinou muito bem. E o Guarani o liberou, né? Tá no vídeo, o que não acontece com o Júlio Todinho. Mas só um detalhe só. Desculpa aí, só para te passar. Não, imagina. Você tá me ajudando. O que acontece, Marquinhos, é que eu tenho que analisar como é que é o procedimento do treinador. Sim. O treinador não tem esse procedimento. Chegou na semana e põe para jogar. Não tem. Ele, pelo menos, no Guarani, não fez em nenhum momento isso. Nenhum. Para ele fazer isso, ele vai ter que abrir mão de jogadores que estão trabalhando com ele há mais tempo. Eu não estou discutindo o Max. Acho que ele vai acabar sendo titular desse time. Ponto. Isso é uma coisa. Mas sabe como é que é? Vestiário. É isso que eu acredito. Tudo teórico. De repente, não tem o que fazer. Vamos botar o Max mesmo. O Matheus dá um tempinho aí. E eu não estou sugerindo o Matheus Souza de começo, hein? No meu time ele não joga. Tem outras opções aí. Até o Lucão ser mantido lá na frente é melhor do que colocar o Matheus na esquerda. Isso é o que eu acho. Eu estou tentando fazer um mix de tudo. O que o treinador vai fazer, o que eu gostaria que acontecesse. Porque veja o tamanho do problema. Por mais que a gente acredite e tenha confiança no Andrigo, o Regis não vai jogar, já tem uma mexida ali. Aí vai ter uma outra mexida, que é o Rodrigo Andrade, que não vai jogar. Seja quem for, né, o substituto. Seja quem for. Mais uma mexida no meio campo. 2. Não sabemos a lateral direito o que vai acontecer. Deve jogar o Diogo. 3. Na zaga, o Ronaldo vai entrar, tá voltando, mas sabe como é que é, né? O que aconteceu na última partida deixa todo mundo com o pé atrás. 4. Tô elencando os problemas aí, né? Aí vamos pro ataque. Lucão joga, não joga. Também se joga, precisa convencer. Matheus Souza, tá todo mundo querendo ver ele fora do time. Chegando o jogador, olha, com a obrigação de vencer, jogando em casa, é uma tarefa bem complicada do Daniel. E eu não estou falando do adversário, hein? Eu estou dizendo para armar um time equilibrado, para poder não passar apertado contra o Brasil. É jogo perigoso, é mais perigoso pelo número de problemas que o Guarani tem do que, com todo respeito, o adversário que vai enfrentar. Agora, o Guarani tem que ganhar esse jogo, para dar uma baixada na poeira, para o Daniel continuar trabalhando, porque se não ganha hoje, vai ter fumaça forte. Isso eu garanto. Então, ele vai ter que encontrar equilíbrio, ele vai ter que encontrar um jeito, uma maneira correta de ganhar esse jogo, vai ter que ter muita sabedoria na escolha dos jogadores aí. Se o Brasil vier com a marcação baixa de meio campo, todo mundo atrás da bola, se ele escolher pelo Índio, ele vai ter problema. Ele vai ter problema. O Bruno Silva vem de 2 jogos péssimos. Lá na frente, ninguém sabe o que vai acontecer. Tem 2 posições em aberto. Só o Sávio está garantido lá. No meu time não tem 2. O Alan Vitor é titular, mas o Daniel Paulista precisa mostrar isso pra gente, que ele acredita no Alan Victor. Porque para todos nós aqui da equipe é uma coisa meio... é uma caçapa cantada. Não, agora vai jogar o Alan Vitor. Mas o Daniel não demonstra isso. Não sei porquê. Deve ter os motivos dele. Não sei porquê. Porque todos os jogos que esse menino entra, ele entra razoavelmente bem. Então, depois desse cenário aí, Marquinhos, depois desse cenário do cantar do passarinho verde aí, eu não tava. Sinceramente, eu não tava. Mas essa sequência aí de problemas me deixou extremamente preocupado com o jogo de hoje à noite. Pois é, o torcedor também bastante preocupado, principalmente com essa indefinição, né? Essa dúvida que paira no ar sobre o Rodrigo Andrade, se é um problema clínico, se é algo de mercado. Recentemente, inclusive, ele teve uma
uma sondagem aí da Ásia, não sei se é a mesma proposta, mas é um jogador E os que sempre se direitos, a valoriza. gente tem que lembrar que os direitos são do Vitória, né, Júlio? O do Rodrigo Andrade, né? Isso. Rodrigo Andrade é gerenciado pela empresa do Graziano, né, Marquinhos? Do Roberto Graziano. Pela MMG Sports, né? Isso. Deixa eu atender aqui o nosso ouvinte pelo WhatsApp. O Adriano, não tem como defender o Daniel Paulista, o índio, de titular, tem a dó, ajuda aí. Provavelmente, com a volta do Eduardo Persson, aos poucos, o índio vai perdendo esse espaço de ser, no caso da posição do Rodrigo Andrade, né, CH? O substituto imediato. Acho que com o Persson à disposição, fica meio que definido que o índio vai ser o reserva do Bruno Silva, né? Pelas características de sair menos, e o Eduardo Persson ser o cara que vai disputar a posição com o Rodrigo Andrade. Taticamente é mais ou menos por aí? Sim, é isso. Leitura perfeita. Eu não sei a condição física. O Persson, com o jeito que ele joga, ele chega muito na frente, chuta muito de fora da área. Ele é um volante /meia moderno, mas ele precisa do preparo físico. Ele precisa da condição física de jogo, ritmo de jogo. Eu cheguei a pensar para sugerir, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho a mínima ideia como é que ele tem que entrar aos poucos, viu, Júlio? Eu acho que é até uma temeridade física colocá-lo numa condição para exercer a condição que ele tem característica para exercer sem ritmo de jogo e se não for aos poucos. Eu acho extremamente imprudente a sugestão neste momento, não é técnico, é físico, repito, para que ele seja escalado. Mas aos poucos, a minha expectativa é que ele brigue com o Rodrigo Andrade por titularidade, caso o Andrade não saia, né? Porque esse sim, quando machucou, você se lembra bem, né, Júlio? Sim. Ele estava num momento muito legal e foi uma pena a contusão desse menino que no Guarani fez bons jogos. Bom dia a todos. Índio de novo não. Walter Bugrino, DIC 2. Manda aqui. Me corrige aí, Júlio. mensagem. Antes do Eduardo Persson jogar no Guarani, ele era jogador do Brasil de Pelotas, não é isso? Ele jogou. Eu lembro do Eduardo Persson no Joinville. E ele teve uma outra passagem por outra equipe. Acho que sim, o Brasil de Pelotas. Eu tenho quase certeza que foi o Brasil, sim. Também acho. Eu lembro que na apresentação dele falávamos sobre essa passagem pelo Brasil de Pelotas. Eduardo Persson. Já tá há um bom tempo no Guarani. O Persson é desde 2019, desde o professor Osmar Loss. Ele está no Bugre. E estava naquela sequência como titular, como bem lembrou o CH antes da lesão. O Edson tá dizendo aqui que hoje não tem como assistir o jogo, hein? Mesquita, Índio, Matheus Souza, é muito pro coração dele, tá dizendo aqui que a chance de resultado negativo cresce. O Edson, obrigado pela mensagem. E o passarinho tá me dizendo aqui que o Lucas Cardoso também tá vetado, hein? Que seria um reserva, né, por Gabriel Mesquita. Aí cresce a possibilidade do Rafael Martins ser relacionado aí como titular também, né, Júlio? Nos livramos do Pablo como titular, agora vem o Índio, meu Deus, é o Zezinho de Guarulhos, mandando a mensagem aqui também pelo nosso WhatsApp. Júlio... Guarulhos só nasce gente boa. É verdade, com certeza, terra boa lá, Guarulhos. O Ricardo Bebê do Centro. Júlio, vamos ver, e sejamos sinceros, Rodrigo Andrade já foi. Quando começam essas especulações, sabemos o final, vai com Deus. Eu só tenho dúvida um pouco, Ricardo, se de repente não pode ser uma distração, né? Às vezes vem uma lesão e as especulações, tem muito disso, né, Marquinhos? Às vezes as informações desencontradas, elas vêm justamente no momento que o jogador não está tão bem assim, né? Com uma distração mesmo para o que está acontecendo. Por isso que a gente, né, Júlio, você tem a mesma filosofia de trabalho que eu tenho, a gente gosta mesmo de apurar as duas pontas. Por isso que eu trouxe as duas possibilidades, né? Dele estar de saída e vetado pelo departamento médico. Como o Guarani não se pronunciou ainda, então a gente aguarda um desfecho dessa situação, né? É isso. Eu também acho que o Rodrigo Andrade hoje está fora, independente se por uma especulação, uma negociação ou por uma lesão ou até pelas duas coisas. Acho que é difícil o Rodrigo Andrade estar em campo hoje. Passarinho Verde jogou uma bomba atômica no brinco, hein? Meu Deus do céu, cara. Tem que desarmar, né?
Meu Deus. Já a assessoria vem aí, né, Marquinhos? Com o press kit, né? Assim, né? Informa, o trabalho que é feito pelo Ortiz, pelo Carlão, né? Pelo Alisson, o pessoal da assessoria, daqui a pouco vem com a informação aí sobre o Rodrigo Andrade. Júlio, por que não apostar em Eduardo Persson como titular? Pergunte ao CH se é uma boa opção. Boa opção né, CH? Entra muito no que a gente está debatendo sobre ainda o lado clínico do Persson. Né? Sem dúvida que tecnicamente seria o ideal. Mas fisicamente eu acho que é um grande risco, mas eu estou falando à distância. Eu não tenho dados aqui para poder debater a respeito da parte física do jogador, né? Então, isso é uma coisa que vai ter que ser decidida pelo técnico e pela sua comissão. Agora, tecnicamente, sem dúvida alguma, se ele tem condição, ninguém estava nem cogitando o Índio aqui para jogar hoje. É isso aí. O final do telefone 8436, apostando aqui em vitória do Guarani hoje. O nosso Aldeir do Campo Belo está desacreditado aqui na campanha de acesso do Guarani. Mais mensagens aqui. Rafael Martins já. Uma segunda chance a ele. Manda o Gilberto. O Gleger foi pra roça porque defendendo o goleiro do Guarani como ele defende, tem que estar na roça mesmo. Que isso, Quilão? Quilão mandando aqui a mensagem pro Gleger, que tá sempre ouvindo. Diogo, Thales, Ronaldo Bidu, Bruno Silva, Andrigo, Sávio, Lucão e Alan Vitor. Esse será o time que vai começar. Tá apostando aqui na entrada do Alan Vitor, o mineiro. Boa tarde. Se o Eduardo Persson está relacionado, pode escalar. É impossível jogar menos do que o Rodrigo Andrade jogou nos últimos jogos. O Claudemiro fazendo a crítica construtiva dele. Júlio, o Guarani já está pronto com o Rafael Martins no gol para enfrentar o Brasil? Pergunta o Alexandre do Cambuí. Acho que não, acho que teremos Gabriel Mesquita hoje, né, Marquinhos? Ainda. O Gabriel Mesquita vai ser o titular, né? O Lucas Cardoso machucado e o Rafael Martins no banco de reservas. Lembrando que o Guarani ainda tem o Thiago Gallice, que é da base, e o Pazetti acabou deixando e rescindiu o contrato. A informação é que está indo para Penapolense. Júlio, o Darlan do arremesso de peso é aqui da nossa região de Bragança. Foi 4º lugar com grande esforço. Tá mandando aqui o Antônio Carlos. Poxa, não sabia. Não sabia. O Darlan, que baita personagem, hein? Pô, eu fiquei sensibilizado com a entrevista dele. O abraço pra esposa, pra filha, depois a frustração pelo 4º lugar. Darlan Romani. Grande Darlan Romani, o meu malvado favorito. Ele parece aquele personagem lá do Malvado Favorito. O Marcos Teodoro tá mandando aqui a mensagem dele também. O Sérgio Moura. Júlio, qual a chance de termos o Matheus Souza como titular hoje? A chance sempre existe, mas o Marquinhos tá acreditando aí, né, Marquinhos? No Alan Vitor, né? Eu acho que vai Alan Victor, tenho quase certeza. E o nosso ouvinte aqui, o Cavalcante, o time do Brasil de Pelotas está hospedado num hotel de luxo em Campinas. Como é que pode o time na zona de rebaixamento com essa mordomia toda? Cavalcante, aqui não tem nada a ver, né? Pô, a campanha do time dentro de campo com onde o time se hospeda, pô. Senão, se fosse assim, o Cruzeiro era líder do campeonato. E a Toca da Raposa é um hotel de luxo, né, Sérgio? Se fosse assim, tinha colocado uma pensão o Cruzeiro. Pô, não tem nada mais a ver. time aí, né? Não, tem nada a Não ver. é só o Cruzeiro, não. E tem fora que a CBF ajuda no custo também, com passagem. Com hospedagem eu não sei, né, Marquinhos? Não sei se você vai lembrar se a CBF ajuda. Acho que não, acho que é com passagem e tudo mais. Mas os times têm investimentos aí pra colocar, mesmo na Série B, os jogadores em hotéis luxuosos. O Alex do Vila Boa da Vila Às vezes Boa a permuta ajuda também, né, Júlio? Tem a permuta também, tem a permuta. Claro. Pô, Júlio, Darlan parece o senhor incrível, não o malvado favorito. É verdade, Pedro. É verdade, parece mesmo. Troca. Então o Gru vai ser o CH e o Darlan parece o senhor incrível. Que isso, hein, CH? Porque o CH, ele é fofo. Ele tem esse jeitão dele aí, mas ele é um cara sensível. Coração mole, Coração né? mole. Exato. É um cara que sempre pensa no próximo. Ele tem muito disso. Então, combinado. Gostei dessa comparação aqui do Pedro de Barão Geraldo. O nosso ouvinte aqui, cadê o Rodrigo Andrade? Ricardo Galhardo perguntando, índio não. Mais uma vez explicando aí, Marquinhos, sobre o Rodrigo Andrade. A gente aguarda uma posição do próprio Guarani. Eu com certeza afirmo que ele não vai para o jogo. Ou está sendo negociado ou machucado. Daqui a pouco o Guarani pode trazer essa informação, né, Júlio?
O Marquinhos não sabe guardar segredo. O amigo do Lucão vai contar o segredo. E você falou ao vivo, tá mandando aqui o Léo. Aí, Marquinhos, tá dizendo que você é fofoqueiro. Não, aqui, mas pô. eu não falei quem é, pô. Mas ele vai bloquear o Marquinhos, é Ele vai. certeza. Ô, Marquinhos, que isso, cara? Não era pra falar, pô. Não, que mas o ele não sabe quem é, pô. Aliás, o amigo... Quantos amigos você tem na sua vida, Júlio? Eu tenho uns... alguns. Não, eu tô dizendo amigo. Amigo que é coisa pra ser guardado do lado esquerdo do peito? Aquele que você confia? Isso aí, como uns diria 3, Milton 4. Nascimento. Uns 3, 4, 5, por aí. Então, amigos são poucos, né? E colegas? Aí tem vários. Então, pronto. Pô, mas o amigo do Lucão vai te bloquear aí, Marquinhos. Pô, vai ficar chateado. Vai nada, parceiro. Depois eu pago o almoço. Se o Rodrigo Andrade sair, será que o Guarani pode voltar a negociar com o Matheus Nery do Cruzeiro, Zé Carlos de Hortolândia? Vai depender também lá do que o professor vai querer usar, né? De elenco, né? Porque sempre tem essa transição, né, Marquinhos? A chegada de um técnico novo, todo mundo que tá afastado ganha uma sobrevida no time, né? O Matheus Nery não chegou a negociar com o Guarani nos últimos dias, não. O Batistão tá mandando aqui, ó, na linha interna, que a CBF paga passagens e hospedagens, hotel 5 estrelas para 30 pessoas, jogadores e comissão técnica. Então tá explicado aqui um dos motivos. Mas o Marquinhos falou bem, tem time que faz permuta, que fica sempre no mesmo hotel. Eu não sei se isso é válido para jogos em casa. Não, acho que fora de casa, né? São só para fora de casa, isso. só para fora. Por isso que eu falei a questão da permuta. Júlia, a CBF... Aqui, ó, o nosso ouvinte também fala sobre isso. A CBF paga tudo, Torres, quando o time joga fora de casa. A CBF paga passa a relação de hotéis que tem convênios na cidade para o time reservar. Então tem lá as opções, você vai e escolhe o hotel que você quer deixar o seu time. E o nosso ouvinte aqui, o Antônio Carmona, fala: CH, os brutos também amam. Tá bom, ô CH? Vou cá pra você. Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Guarani, combinado? No destaque final e também daqui a pouco na tela da Band, Júlio. A frase que cabe também, o ogro também ama. Pode ser também. Você, amigo ouvinte da Bandeirantes, quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte você encontra tudo para viver melhor a sua casa e também conta com ofertas mais do que especiais. Kit gabinete gaveteiro 50 centímetros com porta e cuba CQ35 Iraso branco por apenas R$ 899,90. E cuba de apoio Deba 46x44, rota por apenas R$ 549,90. 549,90. E tem mais, hein? Torneira para lavatório mesa bica baixa Basic Selite por apenas R$ 169,90. E porcelanato nórdico polido 60x60 retificado em cepa por apenas R$ 89,90 um metro quadrado. Fique ligado, as ofertas são válidas até o dia 12 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma das nossas lojas em Campinas e região e aproveite. E você ainda pode parcelar as suas compras até 36 vezes com parcelas fixas com cartão Telha Norte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita para você personalizar os seus ambientes. Confira na loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Com a bola da Rádio Bandeirantes, 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa hoje com 3 jogos. Remo e Operário às 4 da tarde, Guarani e Brasil de Pelotas às 7 horas da noite e às 7h30 Curitiba e Goiás. Amanhã, 11 horas, tem Brusque e Cruzeiro em Santa Catarina, 4h30 Náutico e Confiança,
7 horas CSA e Avaí, 7h30 Vitória e Vasco e às 9h30 da noite Vila Nova e Sampaio Correia. A rodada termina domingo, às 8h30, 2 partidas, Londrina e CRB, Botafogo e Ponte Preta. Náutico 30, Coritiba 29, Goiás 26, Avaí com 26, este é o G4. Guarani é o 8º colocado com 23, a Ponte a 16ª com 13. No rebaixamento, Londrina, Cruzeiro, Brasil de Pelotas e Confiança. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai enfrentar o Brasil de Pelotas às 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. E no domingo, a Ponte Preta encara o Botafogo às 20h30 no Estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Jogos da 16ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos aqui com informações da Ponte Preta. Antes aqui na descontração ainda, o nosso ouvinte, o Wilson do São Fernando, alô Paranapanema, tá dizendo aqui que o CH no frio é o bate gelado. No restaurante é o bate cardápio. Quando ele tá nervoso é o bate zangado. Dormindo é o bate deitado. Na madrugada é o bate virado. Sem dinheiro é o bate zerado. E na Band é o bate pesado. Manda aqui o Wilson. Um abraço pra ele. As performances de CH. E o nosso outro ouvinte aqui, o César de Barão Geraldo, disse que eu pareço o gelado dos incríveis. Era meu apelido na época da escola mesmo. E quando tira foto é o bate-retrato. Bate-retrato também, Fica fazendo gracinha pra você ver o que acontece. Lupe, informações da Macaca nesta sexta-feira, domingo. Tem jogo contra o Botafogo. E você trouxe em manchete aí atualizações sobre o extracampo da Macaca também, hein, Lupe? Verdade, Júlio. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando nossa área. A diretoria que tem corrido fora das quatro linhas aí para tentar solucionar todos esses problemas financeiros em relação ao grupo de atletas da Ponte Preta, conseguiu quitar o salário CLT do mês de junho, que era para ser pago no início de julho. Então, o CLT está quitado, a Ponte ainda tem aberto com os jogadores 2 meses de direito de imagem e tenta solucionar até semana que vem todos esses problemas, até porque hoje é o 5º dia útil, vence o mês de julho. Então, é uma situação que a diretoria tenta aí regularizar, deixou aí, infelizmente, né, por conta dessa dificuldade de levantar recursos, acumular vários meses, quitou o mês de junho, 2 imagens, e hoje, 5º dia útil, vence o salário do mês de julho, e a diretoria, semana que vem, pelo menos essa informação que eu tenho, tenta colocar a casa em ordem para que o time se preocupe apenas com as situações dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que esse é o trabalho do técnico Gilson Kleiner e dos atletas da Macaca, e o próximo compromisso, domingo às 8h30 da noite, contra o Botafogo no Engenhão. Mais uma vez a Ponte fecha a rodada e é claro que vai saber se conquistar os 3 pontos, se conquistar 1 ponto apenas ou se não conquistar nenhum, se volta para a zona do rebaixamento ou se fica fora do Z4 mais uma vez na competição.
Hoje cedo teve treino no CT do Jardim Oulina, amanhã tem mais uma atividade e depois a delegação já viaja para o Rio de Janeiro. Se não tiver nenhum problema em relação a atletas com problemas durante as atividades, né, nessas últimas atividades da Ponte antes da viagem, a única mudança na equipe deve ser realmente a entrada do Ryan no lugar do Cleilton, que está suspenso. Cleilton foi expulso contra o CRB. Até porque o Gilson tem poucas opções aí para mudar ou trocar drasticamente o esquema tático da Ponte Preta para o duelo contra o Glorioso. Ryan, que ontem concedeu entrevista coletiva, vem de um período grave de lesões musculares e também teve problemas na face. Mas o zagueiro fala como ele está fisicamente, caso seja o escolhido para começar jogando no duelo lá no Engenhão. Minha condição já estou 100%, até pelo tempo, né, que eu fiquei. O pessoal do DM ele preferiu me deixar um tempo maior para eu me recuperar bem. Como eu estava vindo de várias lesões seguidas, eles fizeram um bom trabalho ali e eu volto 100% aí para poder ajudar a Ponte. Eu machuquei contra o Botafogo e naquela época eu acho que a gente pode falar hoje como se fosse um grau 1. Eles falam hoje é outra nomenclatura, né? Mas eu tive grau 1, fiquei cerca de 10 dias no DM e na minha volta eu acabei machucando de novo, né? Aí tive uma lesão um pouco mais grave, mas isso foi no treino. Que aí foi um grau 2 que eu tive, acho que cerca de todo o tempo, foi uns 2 meses, eu acho, de DM. E na minha volta agora, no último jogo, me senti bem, não senti nenhuma dor ali. E acredito que agora, se Deus quiser, isso já tenha passado já. O zagueiro Ryan sofreu em 2020 2 lesões na face, que também influenciaram no baixo número de jogos pela Ponte, além dos problemas musculares. O zagueiro fala se procurou algum método alternativo fora do clube para acelerar a sua recuperação e até mesmo tentar descobrir o porquê de tantos problemas musculares em um curto espaço de tempo. Eu nunca tive, meu histórico é bem baixo de lesões. Já tentei procurar o porquê, né, de tudo isso e tem vários fatores, até a situação das fraturas, foram fraturas que não são leves, né, e acaba mudando um pouco a estrutura ali do corpo, mas eu já zerei tudo isso. E eu vim também outras alternativas, né? Na osteopatia também, até por indicação dos nossos fisioterapeutas. Eu ia também à noite tratar com o Du, que tem uma academia, né? Eu fazia praticamente 3 períodos, né? E isso me ajudou aí na minha recuperação. Bom, esse então o Ryan, que vai ser confirmado no time titular na vaga do Cleilton, falando principalmente da sua condição física, que é o que mais preocupa. Em um pouco mais de um ano de clube, apenas 14 jogos com a camisa da Ponte Preta, Ryan que tem sofrido bastante com as lesões. Machucou no Troféu do Interior contra o Botafogo de Ribeirão Preto, empate em 0-0 e agora retorna contra o Botafogo, só que do Rio e pela Série B, Júlio. Pois é, CH, o Ryan é um jogador, né, que sempre gera uma expectativa muito grande, porque sempre colabora tecnicamente. O grande ponto é a falta de sequência de jogos, né, CH? O ritmo de jogo faz muita diferença para todas as posições, mas goleiro, zagueiro é complicado. Volante, esse pessoalzinho aí não pode titubear, não pode. Então essa é a única preocupação que eu tenho. E o casamento da dupla, né? Eu vi pouco os dois jogarem juntos, o Fábio e ele. Então, nada melhor do que um jogo fora de casa difícil, pesado, para ver se dá conta mesmo. Eu tenho a impressão que vai encaixar. Eu tenho a impressão que essa vai ser a dupla titular. Posso estar enganado, enfim, não é definitivo. Repito, eu vi pouco essa dupla atuar junto. Então a Ponte precisa de todas as forças possíveis, imagináveis, para poder se superar no jogo de domingo, né? Falta material, né, individual, as opções são muito poucas ou quase nenhumas. Já dá para saber decore e salteado os jogadores que vão jogar, porque não tem muito o que fazer.
Talvez, eu não sei, eu estou chutando aqui, não tenho nenhuma informação. E isso também é um mix de chute, de sugestão e de torcida para que o Léo Naldi volte o mais rápido possível. Então, para melhorar a condição técnica do meio campo, né? Senão, de novo, a gente vai ver o meio campo modorrento, macambúzio, sem dinâmica de jogo. Então, essa é a grande preocupação. No ataque não tem muito o que fazer. Eu acho que o Rodrigão está em boa fase e essa boa fase pode fazer diferença. Eu acho que o posicionamento do meio campo também é muito importante. Moisés, né, tem que tentar ser mais decisivo como ele já foi. Então, contando com isso, o Camilo precisa fazer um jogo diferente para o time. O time precisa muito dele. Então, o Gilson também tem que pensar nisso, né? Ele tem sofrido muito com marcações próximas e a Ponte fica praticamente sem jogada de meio campo. A bola não chega lá na frente. É só bola arrastada do Moisés do campo de defesa para o ataque para alimentar o Rodrigão. Os laterais pouco participam, tem a lei do ex aí, né? De repente o Kevin, né, deixou para trás alguma tristeza, ele fica com bastante raiva e joga bem. Vamos torcer para que isso aconteça. Então é isso. Para mim o Botafogo é o favorito, mas não é proibitivo a Ponte fazer uma bela partida e trazer o resultado que precisa, que é a vitória. Mas a gente sabe que é difícil, Júlio. Infelizmente é difícil. Ô, Júlio. Oi. Nesse tema, em relação à lei do ex, né? A gente sempre brinca, né, sobre essa questão da Ponte. O CH disse ontem, né? Tem o Camilo, que fez até uma boa sequência de jogos com o Botafogo, e o Kevin. Só que do lado do Botafogo tem uma galera que já jogou na Ponte Preta. Nossa. Me ajuda aí. Vamos lá. Jonathan, lateral direito, passou em 2012, se não me engano, pela base. Deixa eu pegar aqui o outro. Daniel Borges subiu com a Ponte em 2014. Gilvan, zagueiro, também passou pela Ponte. Ricardinho, 35 anos, tá lá no Botafogo. Luiz Oyama também tá lá. Felipe Ferreira não passou, mas a Ponte sempre tenta. Mas não vou colocar na lista, não. É um ex de mercado, né? É um ex-sondagem. É um ex-sondagem, pode ser. Barreto também tá lá. Certo, volante. Mais um aqui. Peraí. Não, são esses. São 5 ao todo. 5? Aí, CH, tá vendo? É preocupante. Você que fala que influencia isso dentro de campo. O que essa diretoria e a anterior contrata de jogador certo e errado, vai ter ex no Brasil inteiro, em todas as divisões, porque é uma grandeza, né? É uma festa o que contrata e descontrata essa diretoria. Meu Deus. É isso, deixa eu passar aqui rapidinho pro nosso WhatsApp. Hoje teremos o Carlos Matozinho, dá um fermífugo. Fermífugo. O que é isso? É pra tirar os vermes do corpo. Ah, é? E adianta? Adianta. Vixe, você fica no outro dia praticamente o dia todo. Como é que fala, Lupa, então? Como é que fala? Fermífugo. Fermífugo. Vermífugo. Ah, pô, o cara usou com F aqui, hein? Por Locatelli. Aí ele melhora. Carlos Matosinho. Uma vez eu tomei vermífugo, minha mãe me deu quando eu era garotinho, na sexta-feira. Sábado e domingo eu fiquei igual um rei, sentado no trono. O Denner, o negócio tá tão feio na Ponte que pra pagar os sócios torcedores tá complicado. Só trabalham de segunda a sexta, das 9 às 11. A gente vai verificar isso aí pra ver o horário certinho do atendimento do sócio torcedor aqui, até porque é uma dúvida do nosso ouvinte. Grande abraço pro CH, não fica bravo, CH, é brincadeira, você é fera, sou fã, manda aqui o Wilson do São Fernando. Não tô bravo não, cara. O cara fez uma brincadeira aqui. Tá tudo tranquilo. Você ficou bravo com ele, pô. Mas tudo bem. O Lupe, alguma chance de contratações nos próximos dias? Acho que o elenco da Ponte pode crescer, mas faltam ainda 2 ou 3 jogadores para o time titular. Em relação a contratações, por enquanto, a informação que eu tenho é a mesma desde o começo da semana. Existia a possibilidade da chegada de um lateral esquerdo, chegou só o Iago semana passada, que inclusive deve ficar no banco domingo, mas não tem nenhuma negociação, pelo menos que eu sei, em andamento. Mas a tendência é que sim, devem chegar novos jogadores, mas precisa adequar primeiro a realidade financeira da Ponte, solucionar os problemas financeiros com o elenco
e depois, quem sabe aí, pintar uma oportunidade de mercado. É isso. O Henrique tá perguntando aqui se o Lucas Cândido tem condições de jogo ou quando ele volta. É a informação que eu tenho é que ele ainda tá no DM. Ele, Ednei e o Thales está em transição. Dificilmente os três ficam à disposição. Maravilha. Júlio, estou com medo da ponte ser operada. Time grande do Rio de Janeiro, manda aqui o nosso ouvinte Carlos. Tem essas teorias, né, conspiratórias com os times grandes na Série B. Mas claro que a gente confia na isenção da arbitragem. A arbitragem, eu não acho a arbitragem desonesta no Brasil. E não acho que ela é manipulada para beneficiar um time grande. Eu acho que ele é mal treinada, mal preparada. E isso nem sempre é culpa dos profissionais, né? Eles não recebem preparo, muitos têm outro emprego. Então, imagina você, advogado, de segunda a sexta, e no final de semana você tem que apitar um jogo profissional de Série A de Campeonato Brasileiro ou Série B de Campeonato Brasileiro e tem que apitar bem pra caramba. Então, às vezes é até injusto, né, quando a gente fala da arbitragem, porque a gente deveria cobrar a comissão de arbitragem, a CBF, a FIFA, em tornar e regulamentar a profissão e dar um preparo bem mais amplo no SH. Infelizmente, o nível de arbitragem no Brasil é muito fraco. E tem a história do VAR, né, cara? Veio aí uma denúncia do companheiro Arnaldo Ribeiro, que estava nos canais Sport TV, daí demitiram ele, dizendo que quem fica no VAR fica ouvindo a transmissão esportiva dos analistas da Globo. Eu conheço o Arnaldo há muito tempo, ele não falaria aquilo se não tivesse certeza. Enfim, de qualquer maneira, já gera dúvida e agora a gente entende, você fica encontrando uma coisa com outra. O nível de arbitragem no Brasil é ruim e o VAR é utilizado de maneira equivocada na América Latina. Ou eles arrumam outro padrão de trabalho, ou realmente nós vamos continuar com problemas. Bom dia, é o Batata de Rio Preto ouvindo vocês. Júlio pergunta pro Lupe se procede se a ponte está atrás de um meia. Tá perguntando aqui o Batata. Sim, tá atrás de um meia, um lateral esquerdo e um atacante. Pelo menos são essas as carências no elenco da ponte que devem chegar, mas não sei quando. Mais mensagens aqui. O Glauco da Georgina. Os jogadores da ponte querendo receber o direito de imagem, se na verdade quem tem que ressarcir a ponte são eles que estão manchando a imagem do clube. Glauco, eu entendi a crítica construtiva, mas no caso é algo contratual, né? Algo que está no direito, está em contrato. Então, se você não cumpre algo em contrato, você vai estar errado. Independente se o jogador é bom ou ruim, ele assinou o contrato, ele foi contratado, concorda? Alguém assinou o contrato por ele, alguém contratou esse jogador. Independente se ele é o Messi ou se ele é o Enaldinho começando a carreira na Vila 4. Ele assinou o contrato. E aí é um direito do cara receber esse contrato. E o que ele tem direito. Mas eu entendi aqui a sua crítica construtiva. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. O Leandro. Júlio, pergunte ao CH se ele acredita que há favoritismo do Botafogo no domingo. Vi os 2 últimos jogos, o time melhorou com o Enderson Moreira. Como a ponte deve jogar domingo? Esperando o Botafogo ou tentando surpreender? Um abraço pro Carlos Henrique. O Botafogo é favorito e a ponte tem que jogar no contra-ataque. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais informações da Macaca, combinado? Destaque final e também na tela da Band. Até já, Júlio. Fechou, até daqui a pouco, Antônio Lupe. Abraço aqui para Rogério Fogo, o nosso sonoplasta dos donos da bola. Daqui a pouco ele vai colocar aquela vinheta maravilhosa. Você tá no link hoje, Lupe? Tá, o Lupe já foi, mas ele está no link, viu, Foguinho? Então... Tô no link. Aí, ó. Então prepara a vinheta de ouro, que hoje eu vou entrar rasgando. Você prepara aquela especial lá que ele vai gostar. Já, donos da bola com Carlos Batista na tela da Band. E agora é hora de passar aquele café gostoso, hein? Eu estou falando do Café Pacaembu. Você que já conhecia o Café Pacaembu, estava procurando em Campinas, mas não encontrava, agora você encontra. O Café Pacaembu chegou na nossa cidade. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados, com processos tecnológicos e automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente, por isso recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma
aroma e muito mais sabor. A qualidade faz a tradição e o Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos mercados Covabra, Dalbem, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Tem Café Pacaembu nos principais supermercados da cidade. Quem conhece, pode encontrar. Quem não conhece, pode experimentar. Café Pacaembu, aproximando gerações. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo. Hoje tem Guarani em campo pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O provável time titular de Gabriel Mesquita no gol: Diogo Martins, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Índio e Andrigo, Bruno Sávio, Alan Vitor e Lucão do Break. Já o provável Brasil de Matheus Nogueira, Vidal, Alan Dias, Arthur e João Vitor, Wesley, Gabriel Terra, Renatinho, Jarro, Neto e Ramon. Quem apita é José Mendonça da Silva Júnior. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19981944285, telefone 1932024000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Teleanorte. A Teleanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse teleanorte.com.br e aproveite. Tem rede balançando. É bola! Tira Thales, bate de perna direita, levanta no campo de ataque para Davon, ele fez a parede, a bola voltou com o Andrigo, foi para Alan Victor, vai fazer pé canhoto, disparou, é gol! Gol! Passados, etapa final, um contra-ataque de manual, Davó com Andrigo, Andrigo enfiou na entrada e na velocidade de Alan Vitor pela esquerda, ele entrou na área e fuzilou, uma pancada violenta de perna esquerda, mandou a bola no fundo do gol do Confiança, e ela fez... o time do Guarani numa goleada histórica em cima do Confiança na Arena Batistão. Alan Victor para
estufar a rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Alan Victor. 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 Pra chacoalhar a rede. Camisa 29. Batistão em Aracaju, Guarani 4, Confiança 0, hoje sempre Guarani. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. E nesse quarto gol, Batista, participação de jogadores habilidosos da equipe do Guarani. Inclusive ali, Batista, com o Andrigo, dando o último toque, né? Para a entrada do Alan Victor. O jogador garoto veio há pouco para a equipe do Bugre. Estufou a rede do Rafael Santos. Faz o quarto gol da equipe do Guarani no Batistão. 4-0, o Guarani está vencendo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira para lavatório, mesa bica baixa, Basic, Selite, por apenas R$ 169,90. E porcelanato nórdico polido, 60 por 60 retificado em cepa, por apenas R$ 89,90 metro quadrado. Ofertas válidas até 12 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos com os destaques finais. Começamos aqui com o Marcos Luiz, o destaque final do Guarani. Olha, Júlio, o técnico Daniel Paulista vai deixar para a última hora a definição do Guarani para a partida desta noite, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Matheus Souza, atleta que vem recebendo fortes críticas pelo seu desempenho dentro de campo, poderá perder a vaga para Alan Victor. Diogo Matheus está recuperado e pode aparecer na lateral direita. Rodrigo Andrade está fora do time. Não se sabe por contusão ou se está sendo negociado. Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Meio campo com Índio, Bruno Silva e Andrigo, Bruno Sávio, Lucão do Break e Alan Victor. Agora o destaque final da Ponte Preta com Antônio Lupe. Tá legal, Júlio. E a Ponte Preta realizou hoje cedo a sua penúltima atividade antes do duelo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O técnico Gilson Kleina só deve promover a entrada de Ryan no sistema defensivo no lugar de Cleilton, que está suspenso. E a partir de ontem à noite, a diretoria quitou parte dos salários dos atletas que estavam pendentes, mais precisamente o mês de junho, que era para ser pago no início do mês de julho. Ainda estão abertos 2 meses de direito de imagem e a diretoria tenta resolver até a semana que vem todos esses problemas financeiros com o elenco da Macaca. Termina aqui a Nossa Área, vem a edição nacional, eu volto às 5 horas com Bandeirantes Esportiva. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Agora é na grande área. Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Oferecimento Siemens. Faltou prudência? Com proteção elétrica não se brinca. Siga Siemens. Meio-dia, 30 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo.